Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu trouxe um convidado, Beleza, pessoal? Boa noite. trouxe o Ju, meu esposo, porque a gente veio trazer um vídeo que já faz um tempinho que a gente tá querendo gravar. E hoje que ele falou, amor, vamos gravar? Foi verdade, vamos gravar. Bora. Então, a gente veio trazer pra vocês hoje um vídeo contando um pouquinho da nossa história, né? Mas então, no vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês aqui como a gente se conheceu, né? Como tudo começou. E no próximo vídeo a gente pretende contar o testemunho, né, amor, do nosso casamento. Sim. E é isso, gente. Esperamos muito que vocês possam gostar. Mas antes de tudo, convido você que está assistindo esse vídeo, se você não é inscrito, Deixa o seu like. não, para você se inscrever. Inscreve primeiro, depois deixa Deixa o os seu like. joinha aí para poder ajudar a gente a Ativa o crescer sino. aqui. Ativa o sininho de notificações. E também, gente, deixa aqui nos comentários pra gente sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver por aqui, porque a gente vai adorar saber. Então, bora pra mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Vou dar aqui a introdução, né? Porque mulher sempre fala mais. Mas aquilo que o Gil for recordando também, ele vai ficar super à vontade pra poder contar pra vocês. Então vamos começar do começo. Eu e o Ju, a gente se conheceu, gente, na igreja. Porque que acontece? Nós somos da congregação Cristã no Brasil, então assim, a gente frequentava a mesma igreja. Só que nunca aconteceu de eu olhar ele com outros interesses e vice-versa, né? No entanto, que acabou que a gente nem assim notava muito assim o outro e tudo mais. E na época, eu tinha 15 anos, você tinha quantos, Tinha amor? 16. O Ju tava com 16. E foi uma época que eu comecei a voltar pra igreja, porque eu fiquei um tempo assim, sem ir pros cultos, né, e tudo mais, porque eu tinha mudado de casa, aí ficou um pouco mais longe pra mim vir pra igreja. Então, eu fiquei muito tempo assim, alguns meses, na verdade, sem ir pra igreja. Então, aquela época eu tava voltando, né, a ir pra igreja, a ir congregar e tudo mais. E eu ainda não era batizada. O Ju, ele já era Eu já batizado, né, era amor? batizado Ele já. tinha se batizado. Com quantos anos se batizou? 14, né? Ou Isso. 13? 14. 14. Isso. O Ju já ia fazer uns 2 anos de batizado. De 2 para 3 anos. Isso. E eu não era batizada ainda. Então eu tava naquela época que eu tava voltando a congregar, né? Eu tinha uma amiga, na verdade tenho, uma amiga que na época a gente, nossa, ia pra todos os cultos possíveis. Então, beleza, gente. Resumindo, aí eu cheguei assim numa fase que eu já tava sentindo que era a hora de eu me batizar. Então, aí eu falei, cara, agora é o momento, agora eu tô pronta, espiritualmente falando, né? Já tava assim, sentindo Deus tocar muito no meu coração. E teve um batismo aqui no nosso bairro, aqui é onde a gente mora, no nosso município, na Isso. verdade. E o Ju, ele nunca foi em batismo, né, amor? Entra Nunca aí nessa tinha parte ido. falar. Eu só tinha ido no meu batismo. Né, quando me batizei, e aí depois fiquei um bom tempo sem ir. E aí nesse batismo que ela foi, eu também fui, né, assim. Então, e lá eu não sabia que ela ia, né? No entanto, a gente tinha um grupo no WhatsApp que aí foram falando, né? Foram chamando quem não era batizado para ir, só para assistir sem nenhuma intenção de Sim. batizar. E aí tá. E aí nessa época, eu ainda não tocava nos cultos à noite. Eu só podia tocar nos cultos para jovens, né, amor? Isso, porque que acontece, gente? Na nossa religião, né, na igreja que a gente frequenta, tem uma orquestra. Então a orquestra ela é composta por músicos, né, e por uma organista que compõe ali para poder tocar os hinos, louvores, né, da nossa igreja. Então o Ju, ele estava estudando a música, só que ele ainda não era oficializado. Oficializado é quando a pessoa ela já tem autorização, já está apta para poder tocar em todos os cultos. Isso. O Ju tocava só nos cultos da igreja dele, né? Que no caso da nossa comum. Então ele Isso. tocava só em culto à noite na comum, na igreja que ele Isso. frequentava, e nos cultos de jovens da comum dele também. Isso aí. E aí nesse batismo, tinha um amigo meu, né, um colega, que ele foi. Ele levou a tuba dele, né, eu toco tuba, para quem não sabe, eu toco tuba. E ele levou. E aí eu tava sentado não nos músicos, né? Nos bancos do lado, né? E aí de repente ele vai e me chama, ó, Gercinho, senta aqui comigo. Aí eu falei, ah, tá vazio, não tem lugar, né? Por que não? E aí eu fui sentei do lado dele. E aí sem pretensão nenhuma, ele falou, ó,
toca um hino aí pra quando for o próximo hino você toca. Eu falei, não, não posso. Ele falou, não, só um verso, só não dá nada. Aí ele foi e me passou a tuba dele. E aí nisso, quando ele passou a tuba dele, foi um hino que ela pediu pra confirmação do batismo dela. Na verdade, acabou a palavra, né, do batismo e tal. Aí, nossa, eu já senti Deus tocando muito forte assim no meu coração. Aí eu desci. E quando tava me trocando pra poder me batizar, foi quando meu coração tava assim apertado. Falei, meu Deus do céu, será que é Deus mesmo que tá me chamando? Então eu falei assim, Senhor, se realmente for a minha hora, se for da tua vontade eu me batizar hoje, que o Senhor possa tocar no coração de alguém pra poder pedir o hino 2. E pediram, gente, o hino 2, na verdade, o irmão que tava atendendo o batismo de dentro lá do Da tanque, Vasca, né, né? da vasca, onde batiza as pessoas, ele que pediu o hino 2. E foi justo o hino que calhou do Ju tocar. Nisso eu toquei o verso e logo em seguida a bonita aqui desceu para se batizar. Foi, gente. E aí quando ela estava se batizando, Deus tocou no meu coração e falou, ó, essa daí vai ser a sua futura esposa. Aí eu fiquei assim, sabe, meio que, nossa, meu Deus do céu, mas eu não converso, não conheço direito. Como vai ser a minha futura esposa, né? Porque assim, por mais que a gente era da mesma igreja, ele nunca reparou em mim e eu Não. nunca reparei nele. Isso. Então, assim, Deus tocou isso no coração dele, só que pra ele até então eu era uma desconhecida, porque ele não viu, assim, não lembrava de mim, né, amor? Isso aí. Quando acabou o batismo, a gente nunca tinha, assim, conversado nem nada. E assim que eu saí da igreja, ele tava lá na porta. Ele tava lá na frente, esperando o pessoal com quem ele foi pro batismo naquele dia. E eu cumprimentei ele, né? E o cumprimento na nossa igreja é a saudação à paz de Deus. Então eu falei pra ele, a paz de Deus. Aí ele, amém. Amém. Aí ele viu que eu tava com o cabelo todo molhado e ele, Deus abençoe, não sei o quê. Aí, beleza. Aí eu cheguei em casa e foi quando realmente o pessoal começou a mandar mensagem. Ai, Mi, Deus abençoe, né? Que Deus possa te abençoar muito agora nessa nova trajetória, né? Espiritual e tal. Isso. E aí ele se tocou. Eu percebi que ela Que eu era eu. Entendeu? Aí ele percebeu. E ele me chamou no privado e a gente começou a conversar, né? Exatamente, mas só que sem nenhuma intenção, só que eu desejei para ela que Deus conservasse ela na graça, que abençoasse a vida dela. E a gente começou a conversar diariamente. Aí se tornou uma conversa diária. Sim. Né? Conversas assim, sem intenção. Na amizade mesmo, tudo né? bem, como tá sendo o seu dia, e as novidades, e assim ia. Uhum. E no meu coração começou a desenvolver um sentimento. Que no dia do batismo eu não sabia como, mas só que aí Deus começou a trabalhar no meu coração para desenvolver o sentimento por ela. E a gente ficou quanto tempo conversando? Olha, eu me batizei, gente, no dia 7 de novembro de 2015. Então, a partir dessa data que a gente começou a conversar. Aí a gente conversou. E até que um dia ele chegou em mim pra poder, se eu estiver errada, amor, você me corrige, pra poder falar que ele tava gostando de mim. Porque, gente... Passou acho um mês e meio, mais ou menos. Foi isso mesmo. Porque quando acaba que a gente conversa muito com uma pessoa, quando a gente conversa muito... E assim, a gente tava conversando realmente todos os dias. E assim, a gente na época tinha alguns amigos em comum. Tinha grupo e tal. Então assim, às vezes as pessoas acabavam até soltando algumas brincadeiras, né, amor? Sem intenção do que estava acontecendo. Aí a gente, meu Deus do céu. Aí foi quando eu realmente começou a desenvolver um sentimento. E foi quando ele chegou em mim pra poder falar. Observação. Quando eu fui mandar essa mensagem para ela pela primeira vez, essa mensagem do WhatsApp não foi. Ela não foi. Aparece aquele certinho no canto do WhatsApp e não apareceu o segundo certinho. Eu falei, ai meu Deus do céu, porque se todas as mensagens iam, essa não foi. E aí eu fui buscar a palavra. Antes de falar eu fui buscar a palavra. E Deus falou comigo na palavra, vai que eu sou contigo, não tenha medo. E aí eu mandei. E aí nisso que eu cheguei em casa e mandei, a mensagem foi. E aí ela viu, eu falei, lascou. Agora já é. Lascou. E aí foi. E aí a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar de buscar a palavra, né? Porque na congregação a gente busca a palavra para casamento. A gente namora, mas com o intuito de casar. Com a intenção de casar. Exatamente. Então, assim... E aí ela começou a falar, não, vamos buscar a palavra. E eu falando, não, vamos buscar. E eu indo buscar a palavra,
Deus confirmou pra mim 7 vezes a palavra. E eu perguntava pra ela, e ela falava que tava buscando, mas ó aqui, ó. Não, gente, mas o que que acontece? Ela vai Porque explicar. eu era muito. A gente era muito novo na Eu época, tinha né? 16, Eu ela tinha tava com 16 eu 15. tinha 15. Então, em casa, meu pai sempre falava que eu ia namorar só depois dos 18 anos. Então, assim, tava sendo tudo novo pra mim, né? Então, quando ele chegou pra poder falar comigo, eu realmente fui pega de surpresa, assim, né? Então, eu falei assim, caraca, e agora? Aí eu falei assim, então vamos buscar a palavra, porque se Deus confirmou pra ele, né, então em algum momento Deus ia confirmar pra mim também. Só que eu tava com medo, então eu confesso pra vocês que quando eu ia pra igreja, não ia nessa intenção, porque eu tinha medo do que Deus ia falar comigo. E ele foi 1, 2, 3, Ó aqui, 4, ó. 5, 6, 7 vezes 7 congregar. vezes. E Parece que é até brincadeira. Fala, nossa, mas ele buscou a palavra 7 vezes. Eu congregava assim, antigamente eu congregava de segunda a segunda. Então, tipo, era praticamente todos os dias na igreja. Por quê? Porque eu tinha acabado de me oficializar. Entendeu? Porque logo em seguida, quando ela batizou, foi a minha oficialização. Logo em seguida, isso, foi questão de 15 dias, já foi a minha oficialização. Eu podia tocar em em outras outras igrejas igrejas. também, Entendeu? isso, em E outras aí era congregações. todos os dias congregando. Então aí foi muito rápido, assim, foi em 2, 3 semanas, assim, Deus mandou a palavra com a mesma linhagem, falando que ele era comigo, que não era pra eu temer, que ele ia ser nesse relacionamento. É, E porque Deus toda confirmou oportunidade que ele 7 tava vezes. tendo de falar, ai Deus, fala comigo, ele tava E novinho de pedindo. batizado ainda, aí Tava eu... com uma fé lá em cima. Aí tá, aí teve um dia, gente, que eu falei assim, cara, realmente, né, se ele tá gostando de mim, assim, eu vou orar, né, pra Deus falar comigo também da mesma forma que Deus tá falando com ele. E eu sei que Deus vai colocando o sentimento tanto no meu coração quanto no coração dele, porque na época a gente era amigo. Então eu falei, cara, se for pra ser, vai ser. Aí eu lembro que foi num culto que eu fui com a minha mãe e uma colega dela de tarde, na mesma igreja que eu me batizei. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu. Aí eu fui, gente. Fica a cara e com a coragem. Aí, na palavra, Deus falou a mesma coisa. Falou assim, olha, tem alguém aqui hoje? Tem alguém aqui Isso, hoje, né? tem um aqui hoje. Tem uma Eu pessoa não tava, aqui mas ela hoje, me ele contou. não tava, eu fui sozinha, fui com a minha mãe e uma colega dela. Falou assim: tem alguém aqui hoje que veio buscar a palavra porque você tá com medo no seu coração. Mas Deus te fala, vai que eu sou contigo, né? Que eu tô nesse negócio. Então, a gente sabe, assim, sentir a voz de Deus, né? Aí, nesse mesmo dia, eu pedi mais uma vez, Senhor, se foi realmente isso que eu entendi na palavra, que o Senhor possa confirmar através do hino tal. Aí, pedi o hino tal no mesmo culto. Falei, ai meu Deus do céu, realmente é pra ser. Não é de Deus. Beleza, eu cheguei em casa, conversei com ele, falei que Deus confirmou pra mim e tal. Nossa, ele ficou super Aí eu feliz. falei, agora tem que criar coragem pra falar com o sogrão. Ele ficou super feliz e foi quando realmente Deus começou a trabalhar no meu coração, começou a trabalhar no coração dele e colocar realmente um sentimento diferente. E na parte do meu pai, que a gente vai entrar agora, é uma parte, gente, que eu tinha muito medo. Nossa, gente, Essa parte eu conto ou você conta? os dois juntos. Eu tinha muito medo, assim, de falar pro meu pai de A mãe namoradinho, dela porque, já cara, sabia, assim, né? Mais ou menos da situação como é que tava. isso, Entendeu? né? Minha mãe já tava, assim, meio Isso. que E aí por dentro. aí eu tinha que Nossa. trabalhar pra amolecer o coração do sogro, né? E aí o que aconteceu? Como eu me oficializei, eu poderia ensinar música na igreja. E aí calhou do pai dela querer aprender a música também, né, amor? Foi. A tocar um instrumento, um bocal, né? Um trompete. E eu, como toco tuba, poderia ensinar. E aí uniu o útil ao agradável, né? E aí eu comecei a ensinar ele na igreja, né? A passar ele com o instrumento, ao método, né? E fui explicando para ele. E aí, no entanto, que na primeira escolinha, quando ele chegou, depois que ele foi, ele até falou, né, amor, pra você, né? Foi, ele Nossa, chegou tem em um... casa, ele foi pra escolinha, né, primeiro dia. Aí ele chegou em casa e falou assim: Nossa, tem um rapazinho mó gente boa que tá me ensinando, que vai me ensinar a música. Eu falei, nossa, pai, sério, ele é? Lá chamam ele de gordinho, porque o apelido do João na igreja era gordinho, todo mundo chamava ele de gordinho. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí minha mãe já olhou assim pra mim, eu já olhei assim pra ela, né, porque ela já se tocou.
Aí tá, gente. Aí ele começou a estudar música, né, amor? Isso. Começou. E aí, paralelo a isso, eu tava conversando com os meus pais também, né? Explicando pra ele que Deus tava colocando sentimento no meu coração com uma irmãzinha, Deus tinha confirmado pra minha palavra e confirmou pra ela também. E aí o meu pai falou assim, ó, tudo bem, a gente apoia você namorar com ela, né? Mas com uma condição, Deus tem que preparar um emprego pra você. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Primeiro emprego, não tinha experiência nenhuma. Falei, não, mas se Deus trabalhou até aqui, confirmou a palavra para mim, Deus vai preparar. E aí, num belo dia, eu fui congregar no Brás. E não estava tendo culto na igreja principal, e sim na parte de trás. No entanto, que eu não tinha nem ido com o intuito de congregar. Eu tinha ido pro arrumar um instrumento. E aí, quando eu estava indo para um pouco atrás, quando eu estava em direção para arrumar esse instrumento, eu recebi uma ligação que eu tinha sido indicado para uma vaga no back-office de uma empresa. Aí eu falei, glória a Deus, né? Deus já tá tomando os caminhos. Mas assim, sem pretensão nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí, fomos, deixamos o instrumento e fomos para a igreja. Chegando na igreja, já estava na hora da palavra, assim. A gente chegou, orou e aí começou a palavra. Não lembro qual palavra era. Eu só sei que no início da palavra Deus falou bem assim. Parece que é mentira, parece que eu estou inventando, mas não é. É assim, coisas que só Deus pode fazer mesmo. E assim que eu entrei dentro da igreja, terminei de orar e iniciou a palavra, o irmão falou bem assim. Você entrou aqui dentro hoje, vindo para cá, você recebeu uma ligação de uma proposta de emprego. Fica em paz porque essa vaga já é sua. Chega até a arrepiar. E aí eu falei, meu Deus do céu, tava eu, meu pai, mais alguns irmãos, eu olhei assim pro lado, falei, o irmão tava dentro do carro com a gente? Quem que tava dentro do carro com a gente? Quem falou pro irmão sendo que a gente chegou atrasado? E assim foi. Isso era uma segunda-feira. Na terça-feira era a minha entrevista. E aí na terça-feira eu fui nessa entrevista e aí Deus cumpriu a palavra, né? Deus preparou uma porta de emprego para mim. Isso aí no outro domingo eu já falei, ó, Deus preparou uma porta de emprego, então eu vou lá conversar com o pai dela. E aí dia 28/2/2016, Aí ele foi em fui lá casa pedir pra ela em namoro. poder me pedir em namoro, né? Mas aí, só voltando um pouquinho antes, nesse meio tempo a gente foi ficando realmente próximo. Então a gente foi congregar algumas vezes juntos já. Aí eu fui, eu lembro que ele me chamou pra poder ir na igreja dos tios dele, né? Aqui próximo da onde a gente mora mesmo. Aí a gente foi, aí eu conheci os tios dele, né? E tal. Aí realmente, aí eu lembro uma vez que ele e os pais dele foi num parque aqui perto de onde a gente mora também, aí ele me chamou, aí a gente foi, a gente ficou lá passeando, mas assim, sempre assim, deixando realmente nas mãos de Deus, né? E assim foi, gente. Aí ele chegou em casa, aí ele me pediu em namoro, só que aí, no dia que ele foi em casa, minha avó tava. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, agora minha avó, todo mundo vai ficar sabendo que eu vou começar a namorar. Aí minha avó tava, aí foi dando assim um tempo, né, depois do almoço, enfim. Aí ela foi embora pra poder deixar. Ela falou assim, ai, eu vou ir pra poder deixar o rapaz conversar com vocês. Porque ela já se tocou, né? Beleza, gente. Aí a gente almoçou, comeu uma sobremesa lá. E nesse dia, a gente, nossa, porque a minha mãe, gente, eu vou falar pra vocês, minha mãe, ela cozinha muito bem, ela faz muita coisa gostosa. Verdade, hein? E nesse dia, minha mãe, ela fez lá, foi estrogonofe? Foi estrogonofe. Estrogonofe. Gente, estrogonofe da minha mãe é maravilhoso, não tem pra ninguém. De carne. Aí ela ela fez tortinha de limão, Tortinha de maracujá, maracujá e torta de sorvete. Nossa. Pra poder Logo no início já me receber o bonito aqui. acostumado. Já né? ficou mal acostumado, gente. Já ficou mal acostumado, que viu que a sogra cozinhava bem. Eu falei, a filha puxou o dote, né? E, gente, sério, hoje eu gosto muito de cozinhar, mas também por influência da minha mãe, que eu sempre vi, né, ela assim, cozinhando. Então, eu puxei isso muito dela. Aí, beleza. Aí foi dando, gente, o tempo assim, nada. E nada do Júnior abrir a boca pra falar com meu pai. Meu coração batendo mais forte. Eu falei, meu Deus do céu, gente, ele veio aqui em casa. Vai empacar no meio do... Não vai falar. Não vai falar, vai ficar quieto. Aí daqui Desistiu. a pouco
A minha mãe falou assim, meu, aí minha mãe já puxou o assunto. Falei, ai, Falar sério. então, né? A gente já sabe por que você veio aqui, né? É, ela Ela falou falou assim, assim, então, a então, gente já filho, a sabe gente que. já sabe pra que você veio aqui, né? Então, pode ir falando. Aí eu juro que certeza que ele ficou, Aí meu já Deus, era. agora não tem mais onde correr. Aí. Falei, né? Aí pedi, a gente conversou, né? Falaram, né, que realmente a gente era bem novo, mas apoiavam, né, o nosso relacionamento. Ele falou comigo, conversou com ela, e aí no Uhum. mesmo dia à noite, depois que eu conversei com os pais dela, né, eu fui em casa apresentar ela para meus pais, mesmo meus pais já conheciam ela, por ter levado ela um pouco, uns dias antes, né, para congregar lá na comum dos meus tios. E aí foi, a gente começou a namorar, né, ficamos aí namorando quanto tempo? A gente namorou durante o namoro mesmo, assim, foi 2 anos. E com 2 anos de namoro a gente ficou noivo. Isso. Mas aí, isso eu vou deixar Para pro um outro próximo vídeo, né? Porque aí vídeo. a gente já vai entrar ali na questão de toda a preparação ali pro nosso casamento. E é isso, gente. Essa foi a nossa história, como a gente se Do conheceu. namoro até. O nosso Não, noivado. é o Do início, quando a gente se do conheceu, até a isso. gente noivar. É. Do início do namoro, né? Até ali o nosso noivado. Mas aí no Isso. próximo vídeo a gente vai trazer mais detalhes. Então, assim, se acontecer de você estar assistindo esse vídeo, se você ficou com dúvida em relação a alguma coisa, porque a gente usou aqui muitos termos, né, que a gente fala em relação à igreja e tal. Então, eu sei que pode gerar dúvidas em algumas pessoas. Mas, gente, se vocês ficarem com dúvida, pode deixar aqui pra gente nos comentários, que eu sempre respondo, né? E é isso, espero muito que vocês possam ter gostado do vídeo de hoje, gente. Fazia um Isso. tempinho que a gente tava querendo gravar, mas hoje deu certo. Então, muito obrigada pela companhia. Não se esqueça, gente, de ativar o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro e assistir a parte 2 desse vídeo. Se inscreve aí no canal para poder nos ajudar, deixa o seu joinha aí também para poder ajudar o YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas, né? E é isso. Um super beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. E até a parte 2. Tchau!